missões hoje, teu tempo aí já está em cima, né? Abra sua Bíblia, por gentileza. À noite a gente vai ter mais um tempo de explanar, explicar algumas coisas que estão acontecendo na nossa igreja, no Ministério Peniel e também em todas as áreas. Eu tive a oportunidade, eu não queria falar sobre isso, mas eu estive conversando com o Rafael, o nosso missionário Tabata, que está lá no Peru. O Rafael operou, está se recuperando muito bem, graças a Deus. E ele, conversando com eles, porque acompanha praticamente eles, toda semana conversa com eles, né? Perdão. E ele me explicou que eles cuidam de 3 igrejas, 3. Quantas igrejas? 3. Em bairro diferente, em cidade diferente. De vez em quando eu tinha que viajar 3 horas de viagem para cuidar de uma congregação. É lógico, são igrejas que estão no início, que estão começando. Mas eu fiquei assim, constrangido, incomodado. Rafael operou esses dias e eu perguntei, puxa vida, quem está cuidando das igrejas? A Tabata sozinha. Quando se conhece a Tabata aqui? Tabata, quando se conhece a Tabata? Uma menina que estava aqui junto com a gente. Falei aqui, pastor, a Tabata está indo sozinha. Sozinha. Distância de 3 horas de viagem. Às vezes 1 hora de viagem. Dentro de mim fiquei enrugado. Falei, puxa vida, por que isso? Por que isso? Mas ela fala isso com maior felicidade. Pastor, estamos cuidando de 3 igrejas. Tá? Até fez um vídeo que eu gravei aqui, mandou para mim, que não dá para a gente passar aqui, mas ela está explicando nesse vídeo o trabalho que elas estão fazendo lá. 3 igrejas que estão cuidando. A distância de 3 horas, com a filha pequena. Me constrange, enquanto a gente está aqui brigando por besteira. Enquanto a gente está aqui discutindo por besteiras. O campo é muito grande, queridos. A obra de Deus é muito grande. Só que os trabalhadores não querem trabalhar. Não querem trabalhar. Infelizmente, abra sua Bíblia, por gentileza, Lucas capítulo 19, versículo 36 a 40. Lucas 19, versículo 36 a 40. Lucas capítulo 19, versículo 33 a 40. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus, alegremente e em voz alta, por todos os milagres que tinha visto, exclamavam, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e a glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus, mestre, repreende os teus discípulos. Eu digo a vocês, repreendeu eles. Se eles se calaram, as pedras... Completa para mim essa frase, por favor. Se eles calaram, as pedras... Mais uma vez, se eles calaram, as pedras... Se eles se calarem, as pedras clamarão. O contexto desse versículo, ou desse texto que lemos, fala da entrada triunfal ou triunfante de Jesus em Jerusalém. Todo mundo sabe disso. E esse acontecimento foi o cumprimento da profecia do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9, onde que o profeta, antes do nascimento de Jesus,
ele havia profetizado em Zacarias capítulo 9, versículo 9, dizendo: alegre-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde. Está montado num jumentinho, filho de jumenta. Nessa entrada de Jesus Cristo sendo celebrado, ele entrando para Jerusalém, os discípulos e a multidão clamavam e glorificaram, faziam festa, e estavam clamando, proclamando o nome do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. No meio dessa multidão, no meio desse clamor, e havia um grupo religioso de fariseus que estava incomodado. Talvez nós não conseguimos enxergar isso. Naquela época, sim, a multidão, Jesus enxergou, viu a multidão clamando para o outro lado. Havia um grupo de fariseus incomodados. Sempre alguma coisa que incomoda o inferno toda vez que o nome do Senhor é proclamado. Sempre. Sempre. O nome de Deus não é fácil, não é proclamado com facilidade. A gente não encontra facilidade de proclamar o nome do Senhor. Não encontramos. Se você proclamar o nome do Senhor com muita facilidade, será atacado. Vai sofrer perseguição. Muitas das pessoas que não querem servir a Deus, por quê? Porque não é fácil. Às vezes tem alguns missionários ou alguns irmãos reclamando: pastor, está difícil servir ao Senhor. Aonde está escrito que seria fácil? Mostra para mim na Bíblia. Mostra para mim na Bíblia. Jesus, ele estava aqui, indo para Jerusalém, a multidão, e proclamando ele, e por outro lado, os fariseus incomodados pedindo para Jesus que mandar calar a multidão. A resposta de Jesus foi reveladora sobre a soberania dele, sobre o seu reino, sobre a sua vontade determinada. Ele diz o seguinte: se a multidão, as pessoas se calarem, as pedras clamarão. Há uma vontade determinada de Deus na missão do Senhor Jesus. A determinação é: o nome do Senhor vai ser proclamado. Queira o diabo ou não queira, queiram as pessoas ou não queiram, tenha vontade de fazer ou não, o nome do Senhor será proclamado. Com você ou sem você, não tem negócio. Se você quiser, vai. Se não quiser também, mesmo assim, o nome do Senhor será proclamado. É uma determinação da própria vontade soberana de Deus. Não tem negócio. Cala-se a multidão para... Cala nada. Se eles calaram, as pedras vão clamar. Jesus está dizendo aqui aos fariseus que louvar a Deus é inevitável. Jesus está dizendo a nós que proclamar o nome do Senhor aqui na terra, aqui no Guarujá, aqui no Centro Carvalho, é inevitável. Nós, por estarmos tendo esse privilégio hoje de cultuar a Deus, abrir as portas, cantar o louvor ao Senhor, celebrar ao Senhor, pregar a palavra de Deus, é um privilégio. Privilégio. E nós não somos a última igreja, a única igreja que faz isso. Se a gente fechar essa porta aqui, porque a igreja não quer trabalhar, que não quer fazer a obra, alguém vai fazer. Uma outra esquina, outra cidade, alguém vai fazer. Essa é a grande certeza. Jesus está dizendo aos fariseus que louvar a Deus é inevitável. Com a multidão das pessoas ou sem a multidão, o nome dele será proclamado. Como a igreja do Senhor Jesus, que participa da multidão de hoje, nós enfrentamos constantemente dificuldade, como acabei de falar aqui, lutas físicas, para vir para a igreja, que às vezes você sente dor física, doentes, tem gente, com todo o respeito, que não estão aqui porque estão mal na cama, vieram aqui. Nós enfrentamos o que? Lutas espirituais, como a igreja que faz parte da multidão. Nós enfrentamos que desânimo, tem alguns cultos que você não tem nada, nenhum ânimo para estar aqui.
Como a igreja do Senhor Jesus Cristo, que faz parte da multidão que está glorificando o nome do Senhor, muitas vezes nós sentimos falta de interesse de estar aqui. É como se os fariseus estivessem dizendo: Jesus, fala para a igreja Batista Pneu Vicente Carvalho para se calar. Fala para o grupo de louvor da igreja Batista Pneu Vicente Carvalho para se calar. Fala para aqueles adolescentes da igreja Batista Pneu para se calarem. Fala para aqueles jovens, para aqueles casais para se calarem. E essas ameaças, inclusive, queira ou não queira, nós contribuímos com essas ameaças. De repente, se Deus, o diabo permitir algum incômodo para você, o que acontece? Não vai vir. Melhor ficar quieto. Não, hoje não vou. Hoje não vou fazer. Melhor hoje não. Deus sabe todas as coisas. Deus vai me perdoar. Deus me ama do jeito que sou. Mas o inimigo está nos impedindo para calar. Porque nós estamos proclamando o nome do Senhor Jesus. O que Ele quer? Para que eu e você nos calássemos. Mas quantos aqui que estão prontos para se calar? Você está pronto para se calar? Você quer se calar? Sim ou não? Sim ou não? Eu não. Me calar? Se me calar aqui, vou começar a fazer aquele curso que a minha irmã Patrícia faz. Eu vou falar pelo sinal. Várias desculpas para tentar calar a igreja do Senhor, para tentar calar a boca de Deus. Qualquer coisinha a gente, até as lutas que a gente enfrenta, eu estava pensando comigo, quanto é difícil servir a Deus. Estamos aqui como uma igreja, corporativamente falando, como acabei de falar, que a gente achando que servir a Deus é fácil, que tudo vai ser do jeito que a gente quer. Ninguém quer ser contrariado. Qualquer não aqui, a pessoa já, nossa, se sente como a última vítima. Está se vitimizando, por quê? Não, porque não quis, porque não está do meu jeito e não quer mais trabalhar, sai do grupo, sai do ministério que ele está, não quer mais fazer nada. Quem está te calando? Muitas vezes é o diabo que está te calando. Porque você tem glorificado o nome do Senhor, Ele quer que tu cala. A nossa indiferença ou desobediência na proclamação do nome do Senhor não muda a Jesus para cumprir o seu propósito aqui na terra. Se eu estou sendo indiferente, não, deixa eles fazerem. Não, deixa eles frequentarem. Eu não vou. Não vou com eles. O meu negócio vai ser diferente. Isso não faz Deus mudar na sua essência. Não muda nada. Você servir, adorar, deixar de adorar, trabalhar para Deus ou não muda a Deus, muda você. Porque Deus não depende de mim. Deus não depende de você. Deus não depende de ninguém. Porque Ele é Deus. Deus é soberano. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Absoluto. Maravilhoso. Independentemente de qualquer pessoa ou qualquer coisa. Ele é Deus. Se eu passar, Ele vai continuar sendo Deus. Se eu ficar em pé, Ele vai continuar sendo Deus. Às vezes a gente cai naquela tentação de dizer que até vou chutar o balde. Já que Deus não está me dando o que eu peço, eu vou pecar. Eu vou pecar. Vou voltar a fumar, vou voltar a me drogar. E Deus olha para você, o que muda ele? Quem está sofrendo é você, não ele. Quem o diabo vai pegar é você, não ele. O diabo não toca em Deus, cara. Ele é o que ele é. A sua revolta não muda a Deus. A sua desobediência não muda a Deus. A sua reclamação, murmuração
não muda a Deus. Ele é o que Ele é, entronizado entre os querubins, intocável, com Ele, sem Ele. Ele é entronizado. Ele reina para todos sempre. A nossa indiferença e desobediência na proclamação do nome do Senhor não muda a Deus para cumprir o seu propósito aqui na terra, mas sim deve nos constranger como seres humanos. Pastor, por que deve nos constranger? Já que Deus não muda a minha desobediência. Não vou mudar a Deus, mas como ser humano me constrange. Deve nos entristecer, porque estou desobedecendo a Deus. Por que deve me entristecer, deve me constranger? Porque se eu e você nos calarmos, se a igreja, a Batista Peniel Centro Carvalho, se ela se calar, as pedras clamarão. Quem vai clamar? Fala para você, meu irmão, se você se calar, Deus tem pedras. As pedras vão clamar. Qual é o meu constrangimento? Deus me colocou aqui no mundo com propósito, e eu não estou cumprindo o propósito. Eu estou vivendo debaixo de desvio de propósito. Ao invés de cumprir aquilo que Deus, na qual Deus me chamou, eu estou vivendo outro propósito. E Deus pega aquilo que não tinha propósito e coloca propósito. Deu para entender? Deus pega a pedra que não tinha propósito e coloca propósito. Pedra, clama para mim, por mim. Já que ele ou ela não quer clamar, não está querendo cumprir o propósito pelo qual eu criei eles, coloquei eles aqui na terra, não quero cumprir. Eu vou pegar pedra para cumprir, colocar propósito neles. Se eu e você nos calarmos, se a igreja Batista Peniel se calarem, as pedras clamarão. A verdade é, o nome do Senhor deve ser proclamado ou pela nossa boca ou pela boca das pedras. Sabia que a pedra tem boca? Não sabia não, mas agora descobri. Que a pedra também fala. Quando é que a pedra fala? Quando você se cala. Por que você se cala? Se nós nos calarmos, seremos considerados diante de Deus como criatura com desvio de propósito. Eu acabei de falar sobre isso. Como é que uma criatura vive um desvio de propósito? Porque a Bíblia me diz, Efésios capítulo 1, versículo 11 a 12, a Bíblia diz: eu fui criado para o louvor da glória de Deus. Repita comigo, eu fui criado, olha para mim, eu fui criado para o louvor da glória de Deus. Qual é o meu propósito de vida? Qual é o seu propósito de vida? Se eu existo aqui na terra, é para Ele, para Ele. Você nasceu para a glória dEle. Você nasceu para glorificar o nome dEle, é exclusivamente isso. Não tem outro propósito. Não tem, eu e você nascemos para o louvor da glória de Deus. Esse é o propósito de vida que você tem que viver. Se você não vive para o louvor da glória de Deus, você está fora do propósito de Deus. E como é que é viver fora do propósito de Deus? Vou fazer como sou o exemplo. Qual é o propósito desse óculos? Alguém sabe? Se você me encontrar pegando esse óculos, usando ele como talher, o que você vai achar? Vai falar o quê? Eu vou usar esse óculos aqui como talher. Não vou usar para chegar. Você vai falar o quê de mim?
Estou doido. É porque quando eu estou usando o óculos está cumprindo o propósito. O fabricante olhando para mim, usando o óculos, ele fala que, poxa, está bonito. É isso mesmo. Mas se o fabricante desse óculos te encontra, pegando o óculos como talher, comendo aquela feijoada, o que ele vai sentir de mim? Vai me chamar de quê? Deus que te fabricou, Deus que te criou, mas você como criador de Deus, não está cumprindo o propósito pelo qual foi criado. Você é um óculos que está sendo usado como talher. Pergunta para Deus, o que ele sente? Eu sendo óculos e sendo usado como talher, o que Deus quer? Como é que Deus se sente? Vivendo fora do propósito dele. Ah, pastor, mas é meu jeito. O seu jeito está fora do propósito de Deus. Entenda isso, assuma isso. Porque fora do propósito de Deus você nunca vai ser feliz, nunca vai sentir satisfação. Fora do propósito de Deus, por mais que o processo dói, mas você nasceu para o louvor da glória do Senhor. Afinal, é isso. A Bíblia está nos dizendo que quem nasce, que eu nasci para o louvor da glória de Deus. Quando você se cala, você faz o que vive, o desvio do propósito de Deus. O exemplo que eu acabei de citar aqui de óculos com talheres. Salmo 148. Salmo 148. O salmo inteiro, não vou ler, só vou citar. Nesse salmo, ele traz uma revelação que o sol e a lua clamam ao Senhor. Você está vindo aqui, viu o sol? Está ensolarado o céu? Sim ou não? O sol e a lua, eles clamam ao Senhor. As estrelas clamam ao Senhor. As árvores clamam ao Senhor. Os animais clamam ao Senhor. Os povos, que não é necessariamente nós aqui, clamam ao Senhor também. Então você vê a natureza inteira clama ao Senhor. Eles clamam ao Senhor. Se vocês, a Igreja Batista Penia Vicente Carvalho, se calaram, os animais vão clamar. As árvores vão clamar. Efésios capítulo 2, versículo 10. Diz, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Nós fomos criados para viver o propósito de Deus. E entender que servir a Deus, querido, deve ser um privilégio. Servir a Deus deve ser um privilégio. Não é um peso. Não. Ministrar, tocar aqui, dançar, abrir céu na sua casa, não deve ser um peso. Não é um fato. Pelo contrário, é um privilégio. Eu estou participando do mover de reino de Deus na minha vida. É um privilégio servir a Deus, não é um peso. Não é uma obrigação que estou cumprindo, que eu sou obrigado. Às vezes as pessoas dizem, não, sou obrigado a ficar com as crianças lá atrás. Sou obrigado a trabalhar com adolescentes, com jovens. Tu não é obrigado coisa nenhuma. Você está tendo o privilégio de servir ao Senhor. É um privilégio de ser chamado servo de Deus.
diácono de Deus, líder de Deus, na obra do Senhor. É um privilégio para você. Não é uma obrigação. Não é um fardo. Não. Tira isso, essa mentalidade na sua cabeça. Sua cabeça deve estar oca. Tira isso. Quando Jesus chamou para os seus discípulos, chamou para a multidão: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. E que o fardo que você carrega é pior do que o que Jesus Cristo pode dar. Porque o fardo de Jesus Cristo sempre é leve. Nós que complicamos as coisas de Deus. Eu que complico. Entender que servir a Deus é um privilégio. Não é um peso, não é uma obrigação. Já falei aqui algumas vezes, uma das vezes que eu me senti sentado ao lado do prefeito, ele me convidou. Uma delas foi na minha casa. Sentamos o prefeito, presidente dos pastores aqui no Guarujá. Não sei quem mais estava lá, o deputado, e eu no meio dos três, dos quatro. E eu me achei, me perguntei dentro de mim: quem sou eu aqui? Se eu tivesse na vagabundagem, com todo respeito, será que estaria sentado aqui ao lado do prefeito, do deputado? Não é que eles têm, sei lá, o que tem, mas me senti honrado. Me senti honrado. Eu conheço a minha história. Eu sei onde que Deus me tirou. Sentar na mesa com os príncipes e princesas do Senhor, numa mesa. Puxa vida, é um privilégio para mim. Que privilégio é esse que Deus me deu? Se eu tivesse aí no mundo fumando droga, fazendo coisa que não presta, eu sentaria? Não. Romanos capítulo 8, versículo 19 a 22. Romanos 8, versículo 19 a 22. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Repita comigo: a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Amém? Versículo 20. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ora, sabemos que toda a criação juntamente geme, está com dores de parto. Os montes e as florestas, os mares, as árvores, os animais, a terra, toda a criação aguarda com expectativa a manifestação da Igreja Batista Peniel. Quantos filhos de Deus que estão aqui? Levanta a mão. Filho de Deus, onde vocês estão? Toda a criação aguarda as manifestações dos filhos ou dos filhos de Deus. Alguém aqui já foi do sindicato? Sindicato? Alguém aqui? Olha aqui, oh, aí, irmã, olha aí. Aquela menina, nossa menina aí, irmã Kiki, já foi sindicata. As manifestações do sindicato fazem aonde? No escritório? Aonde? Na rua? Aonde que os sindicatos do CUT se manifestavam? No salão? Aonde é? Na rua. A manifestação do Espírito de Deus deve ser feita aqui,
fora daqui, ó. Aqui, o que é feito aqui não é manifestação, não. O que a gente faz aqui, aplaude, ó, tem um bolo lá esperando para a gente aí. A gente dança, a gente grita. Não deve ser aqui. As manifestações devem ser lá. Lá na rua. Porque a criação aguarda. As árvores aguardam. Os montes aguardam. Aguardam o quê? As manifestações da Igreja Batista Penedo Vicente Carvalho. Filho, se a gente é filho de Deus, as manifestações nossas não devem ser daqui não. Por isso que Jesus Cristo não se limitava em pregar no templo evangélico. Naquela época não havia templo. Porque no domingo tem culto. Jesus ia de monte em monte, de cidade em cidade. Para quê? Para a manifestação da glória de Deus. A gente criou um vício entre nós, que hoje tem que ter culto, eu tenho que ir lá, tem água fresca, eu vou ter que dançar, eu vou ter que pular, eu vou ter que ficar com as crianças, eu vou ter que cuidar com adolescentes, jovens, casais. Esse é a nossa religiosidade. Mas na grande verdade que as nossas manifestações deveriam ser feitas lá na rua. Porque a criação aguarda ali, lá na rua, na praça, quando a igreja estiver manifestando e diz: Deus existe, esse aqui é o povo de Deus. Essa aqui é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está se manifestando. Porque ficar enclausurado somente aqui é fácil. É muito fácil ficar aqui entre quatro paredes. A gente sendo aplaudido aqui é bom, mas somos extremamente limitados. Aqui não. Aqui não, tem que sair aqui fora do saleiro. O sal só pode salgar fora do saleiro. Dentro do saleiro, depois de muito tempo, fica o quê? Perde o sabor. É isso que acontece aqui. Filho de Deus que não sai daqui, que não manifesta lá fora. É só aqui, tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui. Daqui a pouco está enjoado. Daqui a pouco está dando briga. Daqui a pouco está dizendo que ninguém me escalou, ninguém faz, não sei quem inventou essa história de escalação. Daqui a pouco querer brigar porque não deu roupa, falou para ele, não abraçou para ele. Porque é tudo aqui. Coisa que devia ser feito lá fora. Estamos perdidos. Enquanto a criação lá aguarda as manifestações dos filhos de Deus, intercessores, louvor, dança, trabalho social, crianças, adolescentes, jovens, casais adultos em gerais, é lá fora que a criação guarda por vocês. Aqui é só causar dor de cabeça, competição. Aqui é só estrelismo. Nós queremos brigar pelo causa do estrelismo, quem deve aparecer mais. Mas o dono da igreja que deve aparecer mais aqui, a única estrela, a única. Não é o pastor, não é a pastora, não é o diácono, não é o líder, não ninguém. A única estrela aqui que deve iluminar, brilhar mais e mais, é só Ele. Queremos brilhar na rua. Queremos brilhar na praça. Queremos iluminar, vamos iluminar as trevas, que está escuro, o mundo está escuridão. Queremos fazer alguma programação na agenda, vamos na praça 14 bis. Vai chover, vamos orar por isso. Eu estava falando aqui com o irmão que cuida do trabalho social, falando para mim: pastor, quero abrir a célula dos moradores de rua. Eu falei: amém, glória a Deus. Falei: aonde? Vamos abrir. Na rua? Falei: que não, mas dentro da igreja. Falei: que não. Abre aqui na praça. Mas pastor, se chover. Falei: que a mesma fé que Elias tinha, você também tem. Ora para não chover. Faz aqui, célula aqui na praça, 14 bis. Aliás, aqui nessa praça, com os moradores de rua, vão vir. Com todo o respeito aqui, não briguei com ele, estava conversando com ele, brincando até. Mas a gente quer tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui.
que a criação aguarda. A criação faz o quê? Aguarda as manifestações do Filho de Deus. A criação aguarda com paciência. Estão aguardando por você. Fala para você, irmão, a criação está aguardando por você. Fala, não tenha medo. Se ele te bater, depois a gente conversa. A criação está aguardando por você. Lá fora. Tem com vergonha. Está com vergonha? Então você fica com vergonha aí, porque se você fica com vergonha, as pedras vão clamar. Está com preguiça, as pedras vão clamar. Está sem jeito, as pedras vão clamar. Se vocês se calarem. Fazem célula nas casas, amém. Faz também célula no ar livre. Por que não? Vamos fazer numa praça, célula lá na nossa praça, na rua. Coloca cadeira lá fora, no calçado. Vamos orar aqui. No seu lugar de trabalho. Quantos aqui que tem uma profissão, que está trabalhando? Levanta a mão. Onde você trabalha é o seu campo missionário. Você deve manifestar como filho de Deus. Porque os colegas que estão lá no seu trabalho, eles estão aguardando a sua manifestação até hoje. Eles estão aguardando você dizer que Jesus ama todo mundo aqui. Deus é bom, o diabo não presta. Eles estão aguardando a criação, todos os seus colegas. Você que estuda, alunos aqui na escola, vocês lá precisam se manifestarem na escola. Se manifesta na sala de aula. Professor, quero fazer uma oração. Se manifesta lá na escola. Quando nós começamos aqui, a igreja aqui, os cultos aqui, nós nos manifestávamos muito. Eu não sei se é a preguiça que entrou aqui, muita gente, até os intercessores, que não faz mais isso. Antes de todos os cultos que nós tínhamos aqui, a gente passava horas e horas, fazendo caminhada aqui na rua. Nessa rua aqui, naquela rua, evangelismo nas casas aqui. Um dos dias, uma das marchas que a gente fez no domingo, se ele falar memória, domingo de manhã, a gente marchou até na escola 1º de maio, voltamos para cá, vindo nesse caminho aqui, chegamos aqui, numa porta da igreja, um rapaz estava armado. Ele disse para a gente, eu estou seguindo vocês desde o começo da rua. Eu falei, o que quer? Eu quero oração. Ele queria me matar. Entrou aqui, nesse canto aqui. Oramos por ele, ficou endemoniado aqui. Como começou isso? Quando a gente foi se manifestar nas ruas. Eu moro num prédio, 99% dos moradores não são crentes. Nesse último livro que eu lancei, Deus tocou no meu coração. Metade do meu prédio, nosso prédio, já tem meu livro, de graça. Encontro o vizinho, esse é o presente. 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 Todo mundo, não sabia. Sou escritor também, sou pastor, mas sou escritor também. O que eu estou fazendo? Divulgando, manifestando a glória de Deus naquele prédio inteiro. Todo dia eu oro, todo dia que vou orar, Senhor, abençoa cada apartamento, cada morador, o síndico desse prédio, sempre eu estou clamando a Deus. O que eu estou fazendo? Manifestação da glória de Deus. Porque se eu me calar, quem vai falar? Eu não quero que Pedro fale na minha frente. Pedro vai querer concorrer comigo? Não. Você quer que Pedro fale? Você quer que a pedra fale? Fica calado, fica indiferente. Tu vai ver que o Pedro vai falar. Se nós não clamarmos, a pedra clamarão. Quais são as pedras? Estou terminando. São aquelas pessoas improváveis. São aquelas pessoas improváveis. As pedras são os improváveis. Aquela que você olha para aqui, não dou nada esse aqui. Esse aqui, nosso. Está podre. Esse aqui está esquisito.
É isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 28. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar o sábio. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Quais são os improváveis? Deus escolheu as coisas loucas, aquilo que não são, desprezível. Por isso que Deus me escolheu. Uma pedra que era louca, inútil, desprezível que eu era, Deus me escolheu desse jeito, para confundir os sábios, os improváveis. Me lembra que quando a gente começou a ministrar aqui na igreja, a gente estava lá em Tambaú, a gente participava dos cultos do surfista de Cristo, lá no centro do Guarujá. A nossa igreja do centro do Guarujá tem esse raiz, surfista de Cristo, que é o pai do pastor Pedro, que está lá em São Paulo, que cuidava. Ele era surfista, não sei se ainda é, mas ele era surfista aqui no Guarujá. Ele fazia trabalho com surfista de Cristo. A gente ia lá, nossa, o salão, a igreja lá era pequeno, o culto era rock and roll, todo tipo de ritmos. Você encontrava naquele lugar, tinha gente que fumava dentro da igreja, gente que tomava cocaína no banheiro, maconha, todo mundo cabeludo, estranho, cheio de tatuagem, mas o nome do Senhor sendo proclamado naquele lugar. Aquele grupo cresceu muito, a ponto de se tornar igreja. Você entrava naquele lugar e era igreja de maloqueiro. As coisas que você não vai fazer, loucura para o mundo, desprezível para o mundo, esse que Deus está usando. Eu vi uma história de um pastor e a esposa dele, eles trabalhando num prostíbulo. Quando eu vi esse, ele levou um susto. Caramba, meu Deus do céu, pastor, um homem de Deus, a esposa trabalhava no prostíbulo. O que eles fazem? Eles entram num bairro onde está cheio, uma praça cheia de prostituta. Aí vai perguntando uma por uma: quanto que você cobra? Quanto que você cobra? Me segue. Quanto você cobra? Não sei, me segue. E aí aquela mentalidade que a prostituta vai ter programa com o pastor, sei lá, com a esposa dele. Aí vão seguindo. Aí vai encontrando prostituta no meio do caminho. Quanto cobra? Falei que me segue. Quanto cobra? Me segue. Daqui a pouco fila de 15, 20 pessoas. Leva aí todo mundo lá na casa deles. Chega lá, paga eles. Mas antes de pagar eles, ele fala do amor do Senhor Jesus para eles. Ora por cada uma delas. Se converte. A igreja dele, desse pastor, o senhor está cheio de ex-prostituta. Você iria numa igreja dessa? Eu, hein? Quer dizer, pecadores. Você iria? As coisas loucas desse mundo, as coisas desprezíveis nesse mundo. A gente ouvindo falar de um trabalho desse, a gente se escandaliza. Mas as coisas que Deus escolheu, as coisas loucas desse mundo, para nos envergonhar. Nós que achamos que não somos chiquérrimos demais, mas as pedras estão clamando. Por quê? Porque não estamos calados. É chique ficar calado, não é? Esse texto que nós lemos aqui, de Romanos capítulo 8, vamos ficar em pé? Romanos capítulo 8, versículo 20 a 22. A continuação desse texto diz: porque a criação ficou sujeita à vaidade, orgulho. A criação ficou sujeita à arrogância. Por isso que ele não quer clamar. Por que nós não queremos clamar? Deixa as pedras clamar. Porque a criação ficou sujeita à arrogância.
a orgulho, não por causa da sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. O versículo 21 desse texto diz: na esperança que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. Está sofrendo a criação. A criação sem Deus está sofrendo. Está gemendo. Por que a igreja não está calada? E não quero. E não vou. Ninguém olha para mim. Não tem tempo. Tem que cuidar do meu cachorro. Tem que cuidar da minha casa. E não tem tempo. Não tem jeito. Jesus diz: como vocês estão sujeitos à vaidade, eu vou usar as pedras. Meninas, vocês já pensou ver aqui as pedras dançando? Já pensaram nisso? Um dia você entra aqui, em vez de vocês dançarem, as pedras aqui começam a dançar. Como que vocês vão se sentir? Já pensou aqui para o menino de louvor? Um dia desse, quando entrar aqui, ao invés de tocar louvor, cantar as pedras tocando aqui, cantando. Por que você não vai? Porque você está sujeita à escravidão da vaidade. Mas Deus está aqui para te libertar dessa vaidade. Não aceita esse constrangimento na qual você pode se colocar. Eu não aceito. Aonde que eu vou ter que falar do amor de Deus. Aonde que eu estiver, eu vou ter que falar do amor de Deus. A pessoa queira ou deixar de querer, gosta ou deixar de gostar, sendo aplaudido ou não. Razão pelo qual eu entendi, puxa vida. Eles me chamam de pai, meu pai, nosso pai, Tabata me chama de... ela fala que eu sou a filha branca. Tabata trabalhou comigo aqui, vi ela crescer aqui junto com o Rafael, cuidando de 3 igrejas. E a gente aqui achando que tudo isso é normal. A gente é muito apegado com esse mundo. A gente é muito apegado. Tabata e Rafael se recuperando na cama. E aí ela, a única menina. Tinha que viajar 3 horas para cuidar de uma igreja, uma cidade. Enquanto nossa igreja aqui, as nossas igrejas está cheio de pastores, de missionários, cheio de líderes. Tabata, ela está sendo uma pedra, com todo o respeito por ela, o Rafael. Uma pedra que está clamando, sozinha. Feche seus olhos. Espero que depois dessa palavra você mude o seu conceito, a sua postura. Olha dentro de você, olha para esse mundo, olha para Deus.